A semana passada foi uma agitação gastronómica de todos os tamanhos. Desbravamos a freguesia dos prazeres, mas também nos aventuramos por aquele planalto que nos orgulha tanto, o Polo da Serra. O nosso passeio, digo passeio porque não consigo chamar ao que fazemos trabalho, começou com um belo bacalhau acima das nuvens no famoso paraquedista, o Solar dos Prazeres. Em seguida tivemos a oportunidade de visitar a igreja de Nossa Senhora das Neves e fomos surpreendidos por um portal que se propunha a fazer ligação direta com o universo paralelo. Ainda pensei que voltássemos a ser magos por momentos. Deu tempo de experimentarmos um fantástico café 100% arábica, complementado com docinhos, e nenhum de nós resistiu. Para terminar, um arrebita e um ice coffee, sensacional. Para além disto, os nossos bravos foram em direção ao Polo da Serra, perdendo a conta da quantidade de vacas que por ali deambulam, descobrindo o Jungle Rain, um restaurante temático cheio de animação e dotado de uma qualidade gastronómica de excelência. Dali a malta estava ansiosa por conhecer a barragem do Pico da Urso e tirar fotos à Nova Lagoa para depois bilhardar no café. Ainda pensamos em atirar-nos à água, que parecia um oásis naquele deserto, mas pensamos, não vale a pena apanhar multas hidroelétricas. Preferimos antes voltar pelo mesmo trajeto, descendo, e dar ao Calheta Green, um restaurante fabuloso, com espetadas maravilhosas, e ali permanecemos um pouco, simplesmente a desfrutar. O caminho da descida foi feito em cantorias desmedidas, e como a malta sabia que ia para uma zona costeira, alguém decidiu colocar o Vamos à La Playa. E de repente o Tonicha virou pista de dança estilo Penedo do Sono nos anos 2000. O destino era primeiramente o Jardim do Mar, esse lindo jardim à beira-mar que para na reta final da encosta oeste da nossa ilha. E como gabávamos aquela terra, a verdade é que andávamos já há algum tempo nas zonas mais montanhosas da Careta e era um gosto enorme voltar à beira-mar. Enganamos-nos alguns no percurso e fomos dar um mirador, já perto dos prazeres, onde observamos de uma posição inigualável o centro daquela freguesia, onde o azul atingia uma coloração turquesa, descortinando esse paraíso aqui tão perto. À chegada à freguesia, estacionamos o carro e começamos a percorrer aquelas veredas do Jardim do Mar, deixando-nos simplesmente deambular. A certo ponto apercebemos que o Paulo Lume já não estava connosco e lá entramos por um outro beco a fim de encontrar essa peça. Fomos encontrá-lo junto à praça no centro da freguesia a comer um gelado todo lambuzoado. Olha-me este, nós aqui de um lado para o outro a fazer a reportagem e o cabeça de corneta aqui na boa vida, disse o Fominhas invejoso. Lá pedi gelados para todos e ao reparar que o café vendia gelados, pertencia também ao Scarpa Boutique Hotel Jardim do Mar. Aproveitei e vi se havia vagas para os papas gelados dormirem. Foi-nos atribuído um quarto com imenso espaço e uma vista sem igual, onde desde as montanhas até o mar conseguíamos ver quase a freguesia na sua totalidade, e a primeira coisa que fiz, após largar as mochilas, foi refrescar-me na casa de banho privativa do quarto. Antes de começar a explorar a freguesia do Jardim do Mar, aproveitei aquele sol bom, numa cadeira extremamente confortável que estava à minha espera na varanda do quarto, e antes que adormecesse fiz uma bica. Que sorte, o quarto até tinha máquina de café. Já todos prontos para passear, fomos ainda dar um grande mergulho na piscina do Scarpa Boutique Hotel. Sei que já confessei isto, mas temo que tenha um dos melhores trabalhos do mundo. Parece que estou de férias a tempo inteiro. Com a mochila pronta, decidimos aproveitar aquele fim de tarde, conhecendo como só quem lá vive todas aquelas veredas e caminhos. Primeiro fomos à igreja de Nossa Senhora do Rosário e admiramos a imponência daquele templo que, na sua fachada, contemplava um pormenor interessantíssimo com as esquinas sob uma coroa, uma evidente referência à época monárquica em que foi edificada. Há também uma curiosidade a destacar: a igreja de Nossa Senhora do Rosário foi concebida como uma réplica em escala menor da Catedral de Notre-Dame de Paris, embora talvez à primeira vista não seja evidente, nem um corcunda a tenha. Certo é que a sua visita é obrigatória. Mais acima seguimos pela Levada, vendo onde iria dar, caminhando sobre calçada portuguesa com detalhes fascinantes como flores desenhadas sobre o mesmo. Vimos em seguida uma placa que indicava o trajeto até o moinho e, curiosos, decidimos segui-la. Demos com um moinho d'água, património da freguesia, que em tempos era responsável por moer o trigo, aproveitando esse precioso recurso natural que é a água. Impressionante como é inventivo o ser humano e, neste caso, o madeirense. O Scooby-Doo, incrédulo sobre o funcionamento daquele objeto, decidiu tentar compreender e subiu uns degraus e ficou a deliciar-se com a vista de uma janelinha que ali existia, quase que implorando para irmos para o mar. Às vezes parece que viajo com o Peter Pan, sempre à busca da terra do nunca. No regresso vimos uma rede, também ela património da freguesia, datada do século XIX, utilizada para transportar pessoas doentes e o próprio padre pelas montanhas desta área. Os que as transportavam eram denominados de redeiros e o seu pagamento era simbólico. Rumo ao mar fomos por uma vereda, onde ao fundo víamos o polo do mar, entrar pelo mar adentro sob uma incrível luz e rapidamente demos a ideia de dar um mergulhinho aqui no Jardim do Mar e depois ir ao Paúl refrescar a garganta. Assim foi, descemos pela vereda do beira-mar e descemos umas escadinhas que me lembravam daqueles vídeos das pitorescas vilas italianas ou gregas, onde o mar parecia subir os degraus das casas e fomos apreciando as vistas, percorrendo a extensa promenade que ali surge, que culminou com a chegada àquele pequeno porto, que é perfeito para banhos. Comecei eu a prova dos mergulhos olímpicos e que belo mergulho dei. Não sei como é que a comitiva de Paris se esqueceu da minha convocatória. A diferença é que, ao contrário deles, eu cresci sob orientação, ganha quem mais respinga, e provavelmente seria de imediato eliminado. Após esse banquinho, a malta já metia som na coluna, não sei porquê, mas senti-me numa máquina do tempo quando ouvi o Tô Nem Aí da artista brasileira Luca. Agora sim, senti-me no modo verão.
Não de 2024, talvez de 2004, ou por aí, quando ainda era permitido chatear o pessoal das outras toalhas com músicas pirosas. Rapidamente secamos e agarramos do carro, passamos o túnel que liga o jardim ao Polo do Mar e sempre a abrir fomos até à reta do Polo do Mar e que bom que estava o tempo. A rampinha do Polo do Mar estava cheia de banhistas, no entanto refrescar o corpo já tínhamos feito, agora era a garganta. O bar da Pedra parecia que estava à nossa espera e fomos recebidos com enorme entusiasmo. O Sr. Venâncio, o proprietário do bar, disse logo: estamos à vossa espera desde o episódio da tabula. Demoramos, mas chegamos. Quisemos antes de mais conhecer o espaço e como é bonito o bar, cheio de pormenores sobre a vida do mar do Paú e imensos adereços deixados por quem nos tem visitado ao longo destes anos. Eram fotos, camisolas, cascóis, brasões, barquinhos em ponto pequeno, barris de madeira, boinas militares, numa estrutura que nos lembrava um barco. Ainda tinha espaço para colocar uma moto antiga junto à varanda da parte de cima. Impressionante. A malta sentou-se na mesa, já em posição para depois aproveitar aquele maravilhoso pôr do sol, e enquanto começavam as milhadas a ver quem pagava a rodada, eu fui para a parte de dentro aprender como quem sabe fazer caipirinhas e coquetéis. Só com os diferentes aromas destilhados já me sentia pronto para cantar e dançar. Ora bem, vou tentar enunciar todas as especialidades da casa em termos de bebidas. Coquetéis variados, caipirinhas, morritos, morangochas, caipiroscas, niquitas, enfim, é o que possa quiser. Para além disto é possível experimentar as lapas e o bolo do carro, assim como outros snacks e com uma vista daquelas e aquele pôr do sol, esquece. Lá fomos chegando aos morritos e o especial Sex on the Beach e a verdade é que não foram precisos muitos coquetéis para a animação começar. Todos, exceto o resmungão do condutor, dançavam a piradinha como se fossem bailarinos do Arraial. Na volta ao Scarpa Boutique Hotel Jardim do Mar ainda passamos pelo seu restaurante, Hostaria Jardim do Mar, e aproveitamos para enxugar antes de passar pelas brasas. Comemos uma maravilhosa pasta, que é assim que se diz massa em italiano. Não falo muito italiano, mas esta sei. Capiche? Acreditem, alguns precisavam mesmo de pescar qualquer coisa. Depois de fazer nana, acordamos com força e eu dirigi-me de imediato à varanda do hotel, deixando-me arrebatar pela infinitude do Atlântico e que sensação. Assim fomos nós tomar um belo pequeno almoço com direito a tudo, incluindo aquele nosso maracujá, comida à colherada, como só o madeirense sabe. O itinerário do dia já estava mais que decidido e o destino era Polo do Mar. Regressando então à freguesia vizinha, desta vez não para os coquetéis, mas sim para conhecer melhor esta freguesia e, evidentemente, a sua gastronomia. Mal chegamos ao carro, ligamos a rádio e estava sintonizado na Rádio Calheta, tocando um clássico do Tuquinho e Vinícius de Moraes, Onde anda você? E ao ritmo dessa bossa nova, fomos nós a caminho do Polo do Mar. Rapidamente atravessamos o túnel e fizemos uma espécie de reconhecimento das ruas, explorando de carro a freguesia, sempre com os olhos virados naquela encosta rochosa, quase como um anfiteatro que cerca a freguesia. Estacionamos o carro junto à igreja matriz do Polo do Mar, em homenagem a Santa Mar, e observamos os detalhes que montavam aquele espaço de culto. Um pátio largo e uma torre com relógio, algo invulgar e digno, ainda para mais com uma cruz enormíssima no centro da sua fachada, algo que nos despertou muita curiosidade. Mesmo em frente existia um lar com um pequeno mirador e banquinhos, e até um pouco de sombra que sabia bem, tendo em conta o calor que se fazia sentir. Estávamos no lar que homenageia Dr. João Maurício Batista Abreu dos Santos, médico da freguesia, falecido em 2002, que deixou uma célebre frase que nos comoveu e que podíamos ler na placa: torna um cantinho melhor do que o que encontraste. Passamos pelas várias casas e moradias que fazem a freguesia sem nunca perder de vista aquele lindo mar. Aliás, um pouco por todo o lado os sinais que remetíamos à vida do mar, da pesca, com todas as suas alegrias e amarguras. Isto marca este povo lutador e, por sua vez, marca-nos a todos nós, madeirenses. Como a fome começou a dar de si, não resistimos em começar a outra missão, a de empanturrar como javalês, e após uma breve pesquisa, escolhemos visitar primeiramente o restaurante Solimar, que se localizava na famosa reta do Polo do Mar. Mal entramos! Era impossível não sentir uma ligação à pesca e ao mar, bastava olhar para o mural onde víamos um barco de pesca que carregava os vários mariscos que o espaço apresentava aos seus clientes. O Sr. Dionísio, proprietário do espaço, quis de imediato cumprimentar-nos e fez questão de dar-nos os parabéns pelo nosso trabalho, ele que é leitor e ouvinte do programa Estrada Regional, e posso confessar-vos, senti-me lisonjeado. Enquanto estava na conversa com o Sr. Dionísio, o Fominha já estava sentado a olhar para a emenda e a tentar convencer o Scooby-Doo a pedir outro prato para ele poder experimentar um diferente. Como não tinha paciência para as babosareadas deles, fui conhecer o espaço e posso garantir-vos é incrível. Para além da vista montanha e da vista mar, ambas fabulosas, há um espaço interior que se divide em área de café e sala de refeição. E o exterior nasce de uma mistura entre pátio e jardim acolhedor. Há vários pormenores no interior que nos indicam a paixão que este povo tem pelo mar e constatei que existiam também várias homenagens ao poeta da terra, Vasco da Gama Rodrigues, em forma de poemas, poeta este, que pelo seu nome presta também homenagem ao corajoso navegador Vasco da Gama. Pelo que lemos dos poemas, a vida do mar é esta: a paixão, a respeito, a deslumbramento, mas também há medo, à luta e incerteza. Independentemente disso, é um espaço único de reflexão connosco próprios que quem jamais navegou os mares saberá. E talvez seja essa uma das mensagens que Vasco da Gama Rodrigues tentou imortalizar. Quando cheguei à mesa, o que não faltava eram pratos na mesa, o Fominhas tornou-se decisor e encarregou-se com a ajuda do proprietário a dar o apito inicial do nosso roteiro gastronómico. Comecei por experimentar o picado de camarão, que vinha bem preenchido e dotado de um gosto extraordinário, e logo depois, a ver as reações dos Fominhas, decidi provar um misto de peixe e marisco grelhado, composto de 4 peixes: espadarte, parco, cavala da Índia, espada preta e ainda mariscos como lulas e lagostim. Incrível.
qualquer um dos peixes assentava como uma luva naquela relação gastronómica. Scooby-Doo sempre com a mesma pancada, através de experimentar o prato vegetariano, o arroz de cogumelos e queijo, e sinceramente, apesar de criticar a escolha dele, assim que provei, retirei qualquer comentário. Era ótimo e uma excelente escolha para aqueles que optem por este regime de alimentação, e mesmo para nós, carnívoros. O Paulo Lume tinha dificuldades em partilhar o seu espadarte grelhado, com molho de cebola e ananás, bem acompanhado de semilha cozida e legumes, mas a verdade é que quando fui à rua ligar à mulher, limpamos-lhe o prato. Oh! Quem é que roubou o meu prato? Quem foi ao mar, perdeu o espadarte. Já dizia o meu avô. E que espadarte perdeu. O cabeça de foz. Meu Deus. Tudo fabuloso. O atendimento de luz com explicações de cada prato fazendo-nos sentir como protagonistas de um documentário sobre gastronomia. Agradecemos ao Sr. Dionísio este espetáculo de mar e, embora quiséssemos oferecer-nos ainda às sobremesas, explicamos que havia ainda que guardar o estômago para o resto da missão gastronómica. À saída do restaurante Sol e Mar, para além de ficarmos surpreendidos pela refeição, fiquei extremamente feliz por conhecer mais um herói das letras madeirense, o Vasco da Gama Rodrigues, e pegamos no carro e fomos até ao lado do Porto, à procura de sua casa. Depois de estacionarmos e percorremos aquelas veredas, dei de caras com a moradia, assinalada com uma placa colocada pela Junta de Freguesia do Polo do Mar, que o homenageou assim, sendo que a própria escola do Polo também assumiu o seu nome. Que maravilhosa descoberta. Seguimos de volta ao carro e, ao passar a célebre estátua Homem do Mar, concebida por António, Vânia e Nuno Mendanha, com o intuito de homenagear os pescadores do Polo, fomos até o fim do Porto com o Tonicha. Nossa Senhora do Mar! E para fazer a versão de marcha? Ah, mãe, por segundos pensei que o Tonicha ia aprender a cantar refrões em Glu-Glu. Quando estávamos prestes a cair, pedimos para parar e fazer a manobra com calma. Saí do carro e, embora em aflição, respirei fundo e deixei-me absorver por aquela encosta, pelos barquinhos ali parados, e senti-me aliviado ao fixar na cascata que corria do alto das montanhas até aquele mar de azeite azulado. Finalmente o condutor descodificou aquele Tetris em que nos havíamos metido e o carro andava numa velocidade estonteante. Parecia que o susto não tinha servido de nada. Siga já tempo ao próximo restaurante. À chegada ao nosso destino, foi evidente a nossa reação de entusiasmo por nos apercebermos que estávamos num restaurante que misturava tradição com inovação. A entrada com o nome Sabor a Mar, Fish Factory, em destaque, sobre uma prancha de surf, parece-nos de uma originalidade singular. Ao entrar, reparamos que algumas mesas tinham formato de prancha e, antes de subirmos as escadas, fomos visitar cada um dos cantos desta sala onde se vendia algum merchandising do Sabor a Mar e da própria freguesia. Soubemos também que era possível alugar a prancha para quem tenha vontade de fazer uma experiência diferente e enfrentar aquelas ondas magníficas na modalidade de surf. Fomos reparando nos vários pormenores que enfeitavam o andar de baixo, que funciona como bar, e em seguida subimos as escadas e demos imediatamente caras com Duarte Moura, o proprietário do espaço. Constatamos que, pelo belo nome Sabor a Mar, surge pela combinação do método da cozinha, com muito amor, com que os produtos que vendem provêm deste belo mar e são cozinhados assim. Descobrimos também que este espaço destaca-se pelo seu peixe na brasa, feito exclusivamente no carvão, conferindo-lhe um gosto único e diferenciando-se. Brindamos com champanhe, cortesia da casa, e não pensem que era só por sermos nós. É a norma abrir o apetite aos clientes desta forma, demonstrando-lhes que não se trata apenas de ir almoçar ou jantar, mas sim de uma experiência gastronómica. Vamos lá às entradas. Mas que mexilhões suculentos e grandes, mais o camarão ao alho que estava divinal, esqueçam. O Fumenhas ia rapando os chocos que acabavam de chegar e só pelas entradas já estávamos fascinados. Entretanto, tinha chegado a sangria da casa, fresquíssima e, honestamente, das melhores que já bebi, com o travo a hortelã frutos vermelhos que se harmonizava de forma divinal com a minha visão do oceano. Enquanto não vinham os pratos principais, explorei o interior do restaurante, repleto de pormenores do topo aos seus quadros e telas, até às suas janelas, em que por momentos julguei estar ao mesmo nível do mar ou até dentro dele. Observei uma cena de filme, quando vejo uma mota d'água atravessar a janela, pertíssimo, fazendo mesmo questionar-me se eu não estaria também dentro do mar. Voltei à mesa na hora H, estavam a chegar esses deliciosos peixes que sorriam para nós. Primeiro chegou o peixe porco, um peixe cada vez mais procurado, e era enorme de um sabor que confesso ser difícil de explicar. E tem que dar merda à forma como é grelhado, pois o carvão de facto ele leva a outro patamar. Em segundo lugar, os espadardos estavam no ponto, e atenção que nem sempre é fácil, pois ele é um peixe terro, mas corre o risco de secar rapidamente. Mas o Sabor a Mar, apesar de não conhecer o meu gosto, aceitou na perfeição. Em terceiro lugar, a malta do JM ficou encantada com a mista de peixe, dando assim a oportunidade de provarmos outros peixes, e mais uma vez, a mistura de sabores resulta na perfeição. Para além da amabilidade do Sr. Duarte em nos ter oferecido esta estrondosa refeição, ainda fez questão que provássemos as sobremesas. O brownie com chocolate derretido e a bola de gelado deixou-me sem palavras. A tarte de nata era de outro mundo. E isto para não falar de um maravilhoso doce feito com cacau e leite condensado que pôs o Fumenhas a mexer os talheres como se estivesse a tocar a bateria. Agradecemos imenso por aquele momento e convidamos-vos a todos a experimentarem este e os outros restaurantes. E aqui, como é a obrigação da casa, servir peixe fresco, poderão sempre surpreender-se com novos peixes a cada visita. Gosto desta filosofia. Mais que bem aviados, com uma pança que toca no tablier do carro, toca a apertar os cintos, ligar a rádio e vamos sem GPS subir a encosta do Polo do Mar rumo à próxima freguesia, afagendo a ovelha, sem balir. Siga já, até para a semana!